Olá, gente, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma aula de NR35 no formato aí de videoaula para facilitar aí essa questão aí do Covid-19 e todo esse decreto aí do governo federal quanto à questão de aglomeração e tudo mais, né? Então a gente vai começar aí curso de trabalho em altura, NR35. Meu nome é Marlon Ney, sou instrutor de NR35, proprietário da empresa MG7 Segurança do Trabalho. Então vamos seguir lá, né? Então, NR35 Segurança no Trabalho em Altura, como vocês podem estar vendo aí na imagem. Trabalho em altura é considerado todo trabalho em altura é aquele que é executado a uma altura acima de 2 metros do piso de referência com risco de queda. Então, sempre que vocês estiverem aí executando algum trabalho acima de 2 metros de altura do piso de referência de queda, vocês precisam estar atendendo a NR35, seja com equipamento de proteção coletiva, seja com equipamento de proteção individual, seja ele com cursos e exames complementares, né? Então, vamos analisar juntos algumas situações aí que os trabalhadores colocam sua vida em risco sem a real necessidade. Então, ato inseguro e condição insegura, né? Vocês podem estar vendo aqui. Então, vamos refletir um pouco aqui, né, sobre a nossa segurança. Tem aí duas imagens onde pessoas estão colocando sua vida em risco, né, numa questão aí de trabalho em altura. Então, nós temos aqui ato inseguro, né, quando acontece que a pessoa ela se coloca em risco, né? Então, a pessoa ela está se colocando em risco aí de acidente. Então, vocês podem ver algumas imagens aí. Então, tem aquele cara em cima do andaime ali com a camiseta preta com listras vermelhas, né? Sem capacete, com cinto, mas fator de queda aí muito grande. Vocês podem ver outra imagem abaixo, onde a pessoa está pelo lado de fora da janela e um cidadão segurando ele como se ele conseguisse segurar aí essa questão aí de uma queda de um trabalhador, né? Na outra imagem da construção civil vocês estão vendo ali andaimes improvisados, sem cinto, sem linha de vida, sem capacete, sem guarda-corpo, né? Carrinho de mão em cima e enfim, né? Todos esses são atos inseguros, né? Aqui a gente continua com alguns atos inseguros: montagem de andaime de forma inadequada, instalação de um ar-condicionado de forma aí mais inadequada é impossível, né? Aqui, né? Uma outra questão. Então, atos inseguros e condições inseguras, né? Vou voltar aqui um pouquinho só. Então, o ato inseguro é aquele que o trabalhador, né, se coloca em risco. E condição insegura é quando o ambiente onde você está trabalhando não é seguro. Então, são esses dois conceitos aí que a gente vai seguir em frente, tá ok? Então, a gente tem aqui uma outra situação, né? Condições impeditivas para o trabalho em altura. Situações em que impede a realização ou a continuidade dos serviços que possam colocar em risco a saúde ou a integridade física do trabalhador. Então a gente vai ver aqui algumas situações que a gente precisa resolver, que a gente precisa adequar para que a gente possa ter uma condição segura ao trabalho em altura. Então, os riscos de queda existem em vários ramos de atividades, em diversos tipos de tarefa. Faz-se necessário, portanto, uma intervenção nessa atuação de grave e eminente risco, regularizando o processo de forma a torná-lo esses trabalhos mais seguros. Então, o trabalho em altura não deverá ser realizado nos seguintes casos: o trabalhador não possui a devida anuência para realizar o seu trabalho, então ele não tem autorização para fazer o trabalho. Então, isso é uma condição impeditiva. O trabalhador sem a devida qualificação para o trabalho em altura. Aqui a gente está falando sobre o treinamento, né? Então, todos os trabalhadores que ficam expostos ao trabalho em altura com risco de queda precisam estar com o treinamento em dia, né? O treinamento aí tem validade de 1 ano, previsto na NR35. O trabalhador sem condições físicas, mentais e psicológicas. Então, o que acontece? Esse trabalhador, para que faça o trabalho em altura, ele precisa passar por exames. Ele precisa passar pelo eletroencefalo, eletrocardio, audiometria, exames de sangue e tudo mais, né?
Mediante esses exames que todo trabalhador é obrigado a fazer para executar o trabalho em altura, posteriormente vem a avaliação do médico com o resultado desses exames, que vai dizer se esse trabalhador está apto ou não, né? Então, o que acontece? Esse trabalhador ele precisa estar com a saúde dele em dia para que ele possa executar essa função, essa função dele no trabalho em altura, né? Então, as condições aí físicas, saúde, tem que estar tudo ok. Mentais, né? Psicossociais. Então, esse trabalhador precisa estar bem, né? Fisicamente e mentalmente para poder executar todas as funções que ele tiver que fazer, né? Então, todo trabalhador em altura precisa fazer todos os exames, que compreende aí os exames admissionais e complementares, periódico e complementares, para que possa ter aí a devida autorização para fazer os trabalhos em altura. Condição impeditiva para realizar o trabalho em altura também são as ausências de sistemas e pontos de ancoragem adequados. Nós sabemos que a NR35, né, ele tem aí o anexo 1, 2 e 3, e no anexo 2 ele vai falar que nós precisamos sim ter pontos de ancoragem adequados, linhas de vidas adequadas, certificadas, projetadas e com devidas RTs e testes. Então nós precisamos sempre ter aí essa questão aí de todos os pontos de ancoragem em dia, com instalação aí de um profissional legalmente habilitado. Nós precisamos ter a análise de riscos, procedimentos operacionais em dia, permissão de trabalho, que é a PT, né? Então são todos os documentos aí que vão ser feitos, ser elaborados pelos profissionais para que esse trabalhador possa sim executar o trabalho com segurança, né? Então, análise de risco, procedimento operacional e PT, permissão de trabalho. Estar sempre na supervisão de alguém, né, para executar os seus trabalhos. Ter todos os EPIs adequados, como cinto, talabarte, trava-queda, corda 12 mm, capacete com jugular, óculos, máscara quando for necessário, luva, calçado de segurança e assim por diante. Condição impeditiva, falta de inspeção rotineira dos EPI e sistemas de ancoragem. Então, todos os dias, quando esse trabalhador for fazer as suas funções, executar os seus trabalhos, eles precisam fazer uma inspeção prévia em todo o EPI para ver se realmente ele esteja de acordo e em condições para ser utilizado. A ausência de isolamento e sinalização em torno da área de trabalho. Então, a NR35 ela vai linkar ou ela vai vincular com a NR26, que fala sobre isolamento e sinalização. Então, todo trabalho em altura tem que ser devidamente sinalizado e isolado, porque tem as projeções de materiais, né? Tem queda de material, tem tudo isso. Então, precisa sempre ser vinculado à NR26 com isolamentos e sinalizações em torno do trabalho. Condições meteorológicas adversas. Então, quando existe uma condição meteorológica adversa, agressiva, muito forte, a gente tem essa questão da condição impeditiva, né? Que é ventos fortes, chuvas fortes, calor em excesso, tudo isso, raios, trovões, isso pode ser considerado condição impeditiva para o trabalho em altura. E a não observância aos riscos adicionais, né? Risco de choque elétrico, risco de intoxicação, risco de soterramento, risco de queda de materiais, então risco de ser atropelado, risco de asfixia. Então a gente tem um trabalho em altura, né, em várias áreas que podem sim ter seus riscos adicionais, que podem agravar um acidente. Então todos os outros riscos adicionais precisam ser gerenciados juntamente com os riscos de queda de altura. Capacitação, né, de trabalho em altura ou acesso por corda. Então a gente tem essas duas situações que sempre tem que ser vista, sempre tem que ser analisada aí na questão normativa, né? Quando a gente fala em trabalho em altura, são todos aqueles que o trabalhador permanece com equipamento de segurança de forma a posicioná-lo para que evite quedas. Então, a gente está falando sobre andaime, trabalho sobre telhados, plataformas elevatórias, escadas, jaús e assim por diante. Então, todos esses equipamentos, todas essas condições de trabalho são considerados como trabalho em altura. Então, vocês podem ver que o trabalhador sempre está com os pés aí
fixados em algo com uma estrutura, em algo fixo, né? Mesmo que provisoriamente, mas fixo, firme. Então ele não está pendurado, né? Ele está sobre algo executando o seu trabalho em altura. E quando a gente fala sobre acesso por corda, que é aquele trabalho que o trabalhador vai executar de forma, vamos dizer assim, vulgarmente pendurado na corda, né? Então ele vai estar com os pés livres, tá vendo? Essa imagem aí, então, isso a gente considera acesso por corda. São aqueles que o trabalhador faz a entrada e a saída e permanece executando sua função exclusivamente através de cordas. Então, trabalho em altura é uma situação e acesso por corda é outra. Trabalhamos com as normas separadas, né, para que seja observadas as particularidades de cada função que vai ser exercida. Depois nós temos aqui a questão de sinalização e isolamento, né? Nós podemos estar utilizando cones, fitas zebradas, placas de sinalizações, telas. Tudo isso faz parte das sinalizações e dos isolamentos que precisam ser feitos ao entorno dos trabalhos em altura. Aqui nós temos aqui o uso de escadas, né? Então algumas particularidades aí na questão das escadas, onde elas precisam aí ter uma inclinação máxima de 1/4 e quando ela for para fazer acesso, né, a parte de uma laje, subir a um telhado, ela precisa estar transpassando 1 metro acima dessa parte onde você vai subir para você poder utilizar como apoio. E 1/4 de inclinação nela, para que nem ela venha cair para trás e nem ter a possibilidade dela quebrar ao meio. Andaimes, né? Movimentação, não movimentar com pessoas em cima. Então andaimes eles precisam ser movimentados sem as pessoas estarem em cima, né? Estabilização de piso, cuidados com a rede elétrica, né? Onde a gente pode mencionar alguns acidentes que ocorreu aí no Brasil no ano 2017, 2018, aonde os trabalhadores na movimentação do andaime acabaram encostando o andaime na rede elétrica e ter tido uma morte por choque elétrico, né? Então é bem interessante a gente sempre ter o cuidado com a questão da movimentação dos andaimes quanto à rede elétrica, né? Então aqui depois nós temos a questão das linhas de vida, que a gente precisa ter pontos de ancoragem, linhas de vida, né? Então a linha de vida vertical tem como objetivo principal manter o trabalhador clicado em uma ancoragem, mantendo a mobilidade com equipamentos na movimentação vertical, seja ela andaimes, jaús, cadeirinha suspensa ou escada, né? As linhas de vida são projetadas para que façam aí a retenção desse trabalhador caso ele venha a cair. Então são linha de vida vertical, vem de cima para baixo. Aqui nós temos as linhas de vida em planos inclinados, né? Então praticamente a gente está falando aqui sobre telhados, por exemplo, né? Onde a gente tem linhas de vida primária e secundária, aonde que o trabalhador permanece o tempo todo clicado à linha de vida e com um limitador, né? Até onde ele pode chegar ou até onde é permitido a ida dele para fazer os trabalhos. Aqui a gente tem uns sistemas de ancoragem que é de forma proibida, que são os contrapesos, né? Com lata de concreto e tudo mais. Então esses aí são os contrapesos e ancoragens que são proibidos aí pelo Ministério do Trabalho, né? Aqui a gente tem alguns exemplos de pontos de ancoragem. Aonde a gente sempre tem aqui um cuidado, né? Com a questão de 2 pontos de ancoragem, um que a gente pode utilizar como backup e outro de tração. Então vocês podem ver na imagem aí que está autoexplicativa, né? Onde a gente possa fazer uma alça com a corda, ter 2 pontos de ancoragem e aí a gente tem aí uma questão de segurança aí, para os trabalhos em altura, né? Aqui nós temos os cuidados com cabo de aço, né? A gente tem aí cabos de aço para questão de jaú, questão de andaimes e até mesmo já pegando o gancho do cabo de aço para a utilização do guincho de coluna, que lá a gente vai falar um pouquinho dele na NR12, mas aqui são os grampos, né? A linha de vida também pode ser utilizado cabo de aço. Os grampos precisam ser sempre grampos reforçados. A colocação dos grampos sempre são
todos eles virados para o mesmo lado, o lado arredondado do grampo para o lado menor do cabo e o lado das porcas para o lado maior do cabo, sempre com uma distância de 8 a 10 centímetros de cada grampo, né? E sempre é interessante a gente cuidar desse cabo com alma saltada, gaiola de passarinho, dobra, para que não tenha essa parte do cabo danificado e vier assim a inutilização desse cabo por causa de uma falha dessa. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as cordas, né? Então as cordas para segurança e linha de vida, elas são padrão NR18, são 12 milímetros, né? E precisam ter todos os cuidados necessários aí para que com a conservação dela, né? Então cuidar para que não coloque graxa sobre ela, ácido, né? E tudo mais aí para que não tenha nenhum risco aí de danificar a corda. Trava-quedas. Trava-quedas são materiais de aço, alumínio ou poliamida, né? Então são equipamentos a reter a queda do trabalhador, né? Então nós temos aqui também a questão dos equipamentos de posicionamento, chamado talabarte de posicionamento, para aqueles trabalhos que são executados aí com profissionais, principalmente que trabalham com postes, né? Para poder ter as mãos livres para poder executar suas funções. Aqui nós temos o talabarte Y, que é um talabarte de progressão, né? Onde também ele serve para reter a queda. Alguns com retenção de queda, né? O ABS, outros não, né? O amortecimento de queda. Então todos eles aí são equipamentos que precisam ser utilizados aí na questão do conjunto do EPI completo do trabalhador. Alças de ancoragem, né? Pode ser utilizado também para facilitar os pontos de ancoragem, abraçando uma coluna, abraçando um tubo de ferro, né? Desde que seja resistente. Os cintos, né? Os cintos são tipo paraquedista, então são os cintos aí que são normatizados, né? Hoje temos aí mais de 10 tipos de cintos diferentes um do outro, então é interessante que a empresa ela compre um cinto aí de acordo com a função que esse trabalhador vai executar. Então cada cinto, cada fabricante vai ter alguns modelos e cada modelo desse vai servir para uma determinada função. Então os cintos aí precisam ser colocados de maneira adequada, né? De maneira adequada. Agora vocês estão vendo aí nessa imagem a questão do fator de queda, tá? Então esse fator de queda aí que a gente quer falar com vocês é o seguinte: verde, amarelo e vermelho, né? E tá como alaranjado, mas quando a gente fala sobre trava-quedas e quando a gente fala sobre talabarte, o importante é que a gente sempre ancore esse talabarte e esse trava-quedas sempre acima da nossa cabeça, para a gente sempre ficar com o fator de queda zero, que é o verde. Às vezes, se a gente não tem uma condição de colocar ele acima da nossa cabeça, a gente pode colocar o talabarte fixado, ancorado na altura do nosso peito. Mas depois a gente tem a questão vermelha, que é se eu não tenho uma ancoragem sobre a minha cabeça nem na altura do meu peito, toda ancoragem feita do joelho para baixo é uma ancoragem de fator de queda 2, então a gente sempre pode nivelar dessa forma: fator de queda verde, amarelo e vermelho, correto, né? Aceitável e inaceitável. Então o verde sempre vai ser um bom ponto de ancoragem, o amarelo nem sempre vai ser o melhor, mas ainda dá para usar com seus devidos cuidados. E o vermelho, que é o fator de queda 2, a gente sempre tem que eliminar ele, para que a gente não sofra nenhuma consequência na queda e na redução da velocidade, que é onde tem o risco aí de rompimento de órgãos, hemorragia interna e fraturas de ossos numa queda. Certo, gente? Então aí são algumas dicas que a gente pode falar para vocês aí sobre NR35, né? Da parte teórica aí de alguns usos de alguns equipamentos, né? Conservação, questão de corda e tudo mais, né? Qualquer dúvida a gente sempre está à disposição aí para que a gente possa sanar todas as dúvidas. Valeu, um abraço e até mais.